Vou desligar minha câmera para ficar mais rápida aí a transmissão para quem tiver internet com menos problema, fica só dele e a dos slides. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pronto, beleza. Boa tarde mais uma vez. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de também agradecer aos professores que se disponibilizaram a fazer parte da banca na condição de suplentes, aos professores Fernando Porfírio, da UFESA, como examinador externo, e também à professora Luciana Albuquerque, como membro interno do programa, né? O tema da nossa dissertação é satisfação dos usuários na utilização da ferramenta de avaliação de desempenho de servidores, uma análise em uma instituição pública de ensino superior. Nós tivemos a orientação da professora doutora Natália Saraiva Martins Ramos, e dando início, como a gente bem sabe, a informação ela veio ao longo do tempo ganhando importância na sociedade e, consequentemente, nas organizações e nas empresas, né? A partir da Revolução Industrial, essas informações passaram a ser disponibilizadas de forma exponencial, com uma grande quantidade, porém desorganizadas. Sendo assim, há uma necessidade de buscar algo que pudesse organizar essas informações. É aí onde surge os sistemas de informação, né, que tem essa função de captar, armazenar, organizar a informação e disponibilizar aos usuários. Porém, esses sistemas eles precisam ser avaliados. Eles precisam ser avaliados para ser averiguados se de fato eles estão atingindo aos seus objetivos. E uma das formas de avaliação eficiente, colocada por vários autores, é através da satisfação do usuário. A gente traz também, em nossa pesquisa, um componente, uma dimensão nova, que, segundo uma revisão de sistemática de literatura que a gente fez, é uma temática pouco trabalhada no Brasil. Então, a gente traz o comportamento work-around como uma dimensão nova em nosso trabalho. Aí a gente traz duas citações. A primeira citação, ela busca mostrar a inter-relação existente entre informação, sistema de informação e satisfação do usuário. A Caixa et al. 2013, ele informa que a integração, armazenamento e recuperação de informações de maneira ágil e fácil são proporcionados pelos sistemas de informação, porém, para que ele seja eficaz, é necessário o envolvimento dos usuários. Já a Drum et al., ele fala que o comportamento workaround são procedimentos adotados pelos usuários na utilização de sistemas que se desviam de políticas pré-estabelecidas e que são soluções alternativas não planejadas para o atendimento de uma necessidade imediata e a nível local. Diante disso, a gente levantou o seguinte problema de pesquisa: quais aspectos estão relacionados à satisfação dos usuários na utilização do sistema para a realização da avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos disponibilizados no SIG-RH? A gente estabeleceu como objetivo geral avaliar os aspectos de qualidade que evidenciam a satisfação dos usuários na utilização da ferramenta de avaliação de desempenho disponível no SIG-RH. E aí, como objetivos específicos, nós traçamos 5 objetivos específicos para atingir o objetivo geral. Como vocês podem ver, o primeiro é caracterizar o perfil dos usuários do sistema de informação que avalia o desempenho dos servidores, descrever a percepção dos respondentes considerando os atributos mais influentes em relação aos construtos de qualidade, identificar os fatores que mais influenciam a satisfação dos usuários,
verificar a partir da satisfação dos usuários se estes apresentam comportamento workaround quando da utilização do sistema e, por fim, propor melhorias no referido sistema sob a ótica dos usuários. O nosso referencial teórico tem um arcabouço pautado nessas 3 dimensões, aí sistema de informação nas organizações e suas classificações, avaliação de sistema na perspectiva dos usuários e também uma seção destinada ao comportamento workaround. Em relação aos sistemas de informações e suas classificações, Turban et al. 2005, ele vai dizer que alguns autores classificam os sistemas de informação e dividem situando-os em categorias. Essas classificações permitem detectar os sistemas, analisá-los, elaborar novos, planejar sua integração para a tomada de decisões. Aí a gente traz alguns autores que fazem essas classificações. Uma seção também a gente direcionou a avaliação do sistema dos sistemas na perspectiva do usuário, e aí a gente traz vários modelos de avaliação de sistemas a partir da ótica dos seus usuários, porém, nós vamos dar destaque ao modelo de Delon McLean, 2003, que é o modelo que a gente utilizou como base para a realização dessa pesquisa. E aí a gente direcionou uma seção do nosso referencial teórico também ao comportamento workaround, e a gente traz diversos autores que trabalharam e trabalham com essa temática a nível internacional. Bom, o modelo de Delon McLean, ele teve sua publicação no trabalho denominado Sucesso de informações no sistema de informação, a busca pela variável dependente. E aí, nesse trabalho, eles identificaram 6 dimensões nesse modelo, como vocês podem ver. Porém, 10 anos depois, eles buscam fazer uma atualização do modelo a partir de contribuições feitas por outros autores, e nesta atualização eles inserem o construto qualidade dos serviços, e aí os construtos impacto individual e impacto organizacional estabelecidos no modelo original dão lugar aos benefícios líquidos. Então, partindo dessa premissa, nós estabelecemos o nosso modelo de pesquisa, que aí a gente vai falar sobre a qualidade do sistema, a qualidade dos serviços e a qualidade da informação. A partir deles, a gente vai tentar mensurar, a gente mensurou, na verdade, a gente mensurou a satisfação dos usuários, e a partir da satisfação dos usuários, a gente verificou se houve um comportamento ou uso de soluções alternativas, um comportamento workaround ou soluções alternativas por parte desses usuários. A nossa pesquisa ela é caracterizada quanto à sua natureza como aplicada, quanto aos objetivos, descritiva, e quanto à abordagem do problema, ela é quantitativa, e quanto aos procedimentos técnicos, ela é um levantamento. A nossa população é composta por 539 servidores técnico-administrativos, distribuídos nos 4 campi da UFESA, Mossoró, Caraúbas, Pau dos Ferros e Angicos, e eles estão lotados conforme esse organograma que vocês conseguem ver aí. Esses dados foram fornecidos pela Progep. Em março de 2020 foi quando nós começamos a planejar a nossa busca pelos dados. Então, a nossa amostra, ela correspondeu a 167 usuários que responderam ao nosso questionário, e aí ele está dentro da margem do erro maior, uma margem que a gente fez um cálculo a partir dessa calculadora disponível nesse site, SurveyMonkey, e ela está dentro da margem de erro maior e da margem de erro menor. A nossa amostra ela é considerada não probabilística por conveniência ou acessibilidade, que conforme Heskey et al. 2013, esse tipo de amostragem indica que não há a mesma probabilidade conhecida para que todos os elementos da população façam parte da amostra que será analisada. A nossa coleta de dados ela foi feita através de um questionário, que foi enviado de forma online, que antes de ser enviado, nós fizemos uma validação de face com 2 especialistas da área acadêmica, que apontaram algumas sugestões de alteração que foram acatadas, e em seguida nós direcionamos para um pré-teste com 5 servidores da UFRN. Por que da UFRN? Porque a UFRN utiliza esse mesmo sistema para a realização da avaliação de desempenho dos seus servidores técnico-administrativos. Consolidado o questionário, nós enviamos
como eu disse, pela plataforma Google Docs a todos os servidores da universidade. Procuramos colocar as questões de forma aleatória. Essa medida foi visando que, no momento em que o respondente estivesse respondendo ao questionário, ele não fizesse associação ao construto. E também nós, em algumas questões, nós utilizamos escalas invertidas. Essa foi a escala diferencial semântica, foi a escala que nós utilizamos para a avaliação. Nós temos um quadro aí que a gente resume como nós chegamos aos nossos objetivos específicos. O nosso primeiro objetivo específico, nós utilizamos a estatística descritiva, através da técnica frequência percentual. Nosso segundo objetivo, também utilizamos como método a estatística descritiva, e a técnica utilizada foi medidas descritivas de tendência central e de variabilidade, média, mediana. Nosso terceiro objetivo foi através do método análise multivariada, onde nós utilizamos a técnica análise fatorial e regressão linear múltipla. O nosso quarto objetivo, o método utilizado também foi análise multivariada, através das técnicas de análise fatorial e análise de cluster. E o nosso quinto objetivo foi utilizada a análise quantitativa de conteúdo, e a técnica utilizada foi a nuvem de palavras. Bom, em relação à nossa amostra, né, os nossos respondentes, nós temos aí quase um equilíbrio em relação ao sexo. Dos 167 respondentes, 85 eram do sexo feminino e 82 do sexo masculino. Em se tratando da faixa etária, a maioria estava na faixa etária de 31 a 40 anos, que equivale a 107 respondentes, um percentual de 64%. Em se tratando da escolaridade, a maioria possui mestrado, 58 respondentes dos 167 afirmam ter mestrado, um percentual de 34,7%. Em relação ao tempo na instituição, 76,6% afirmam que estão de 3 a 10 anos na universidade. Em relação à lotação dos servidores que responderam ao nosso questionário, a grande maioria foram servidores que estão lotados na Pró-Reitoria de Administração, 21 respondentes, que equivale a 12,5%. Também nós elaboramos lá, deixamos uma pergunta em que questionava, no momento da avaliação, e o servidor se deparava com algum problema, alguma dificuldade, a qual setor ele recorria para a solução desse problema. E aí a gente consegue perceber que a maioria maciça informa que procura a divisão de desenvolvimento de pessoal, 121 respondentes. Essa divisão é a divisão responsável pela gestão do sistema, como também é responsável pelo acompanhamento da avaliação de desempenho dos servidores técnicos administrativos. A SUTIC vem logo em seguida, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação, e com 23 respondentes, que equivale a 3,8%. Neste sentido, a gente consegue atingir o nosso primeiro objetivo específico, que é caracterizar o perfil dos usuários do sistema de informação, que avalia o desempenho dos servidores. Em seguida, como vocês puderam perceber, no modelo que a gente adotou, nós colocamos o modelo de Delaunay-McLean, a qualidade do sistema, a qualidade da informação e a qualidade do serviço. Esses construtos possuem características ou atributos, né, que servem para avaliar esse construto. Em relação à qualidade do sistema, os atributos avaliados foram integração, usabilidade, segurança, flexibilidade e complexidade. E aí, como podemos ver, a integração foi o atributo que teve a melhor satisfação do usuário em relação à qualidade do sistema. Neste sentido, Delaunay-McLean 2003 afirma que este atributo está relacionado à capacidade do sistema em reunir dados e informações de várias fontes. Em se tratando da qualidade da informação, o formato da informação, segundo os respondentes, é o que mais lhes satisfaz, com uma média de 7,83%, e segundo o Ixon e Todd de 2005, eles dizem que o formato é a percepção da forma como as informações fornecidas por um sistema é simples, suficiente e adequado para a realização da tarefa. Já em se tratando da qualidade do serviço, nós temos 3 atributos: empatia, confiabilidade do serviço e capacidade de resposta do serviço.
Todos tiveram uma avaliação muito boa, com médias altas, porém a empatia se destaca aí, que foi primeiro, e conforme Delon e McLean 2003, a empatia é uma atenção individualizada que o setor de suporte técnico e tecnologia oferece aos seus usuários. Neste aspecto, a gente consegue atingir o nosso segundo objetivo, que é descrever a percepção dos respondentes, considerando os atributos mais influentes em relação aos construtos qualidade. Logo em seguida, nós utilizamos a análise fatorial. Na perspectiva de Rett et al. 2006, a função primordial das diferentes técnicas de análise fatorial é diminuir o quantitativo de variáveis observadas em um número menor de fatores. Os fatores são combinações lineares de variáveis estatísticas originais. Então, o que é que houve aí, a partir da utilização da análise fatorial? O modelo lá que nós tínhamos os 3 construtos, as 3 dimensões, após a análise fatorial, eles se transformaram em 5 fatores. E a partir dessa análise, a gente vai identificar a satisfação do usuário através desses fatores. Sendo assim, a gente estabeleceu 6 hipóteses. 5 em relação aos fatores, que são as variáveis independentes, e 1 em relação à satisfação do usuário, o comportamento workaround, a partir da satisfação do usuário. Onde a gente diz que os 5 primeiros fatores, eles possuem interferência positiva em relação à satisfação do usuário. Já em relação ao comportamento workaround, a gente diz que os usuários mais satisfeitos tendem a não utilizar comportamento workaround no uso do sistema de informação. Logo em seguida, a gente utilizou a análise linear, a análise de regressão linear múltipla. Na concepção de Rett et al. 2009, a técnica de regressão linear múltipla é um método de análise adequado quando existe uma variável dependente métrica e que está ligada a 2 ou mais variáveis independentes. No nosso caso, a variável dependente é a satisfação do usuário e as variáveis independentes passaram a ser os 5 fatores que foram identificados a partir da análise fatorial. Esse quadro resume aqui, para nós o que interessa mais é essa coluna aqui, o R quadrado ajustado, que ele vai dizer que esses 5 fatores explicam em 82,8% a satisfação do usuário. Um percentual considerado muito bom, pois estamos tratando de uma avaliação a partir de um comportamento comportamental e estamos utilizando uma análise estatística. A regressão linear nos permitiu também identificar quais dos fatores têm a maior contribuição positiva para a satisfação do usuário. Como podemos perceber aqui, a qualidade da informação foi o fator 3 foi o fator que tem melhor e maior contribuição com a satisfação do usuário, seguido pela qualidade dos serviços, com 0,480, em seguida por essa dimensão de complexidade, usabilidade e compreensibilidade, logo depois pelo fator 4, que é segurança, e em seguida pelo fator 5, flexibilidade. Neste sentido, a gente consegue atingir o nosso terceiro objetivo específico, que é identificar os fatores que mais influenciam a satisfação dos usuários. Em seguida, nós utilizamos a análise de conglomerados ou cluster hierárquico. É um estudo de dissimilaridades entre casos. A forma de aglomeração ou planejamento de aglomeração consiste em divisões sucessivas em tantos clusters quanto maior for a amostra, conforme Favel et al. 2011. Neste sentido, a nossa amostra permitiu criarmos 2 clusters. Esse primeiro quadro aqui, como vocês conseguem visualizar, referente ao primeiro cluster, ele inclui as variáveis referentes à satisfação do usuário. Então, a gente dividiu em 2 grupos, sendo o primeiro grupo os usuários menos satisfeitos e o segundo grupo são usuários mais satisfeitos com a utilização do sistema. Após a definição desses grupos, com esse cluster, a gente fez um cruzamento desses 2 grupos com as variáveis referentes ao comportamento workaround. Como vocês podem ver aqui, as variáveis 49, 50 e 51 são as variáveis referentes ao comportamento workaround, e aqui está o grupo 1, de menos satisfeito, e o grupo 2, dos servidores mais satisfeitos. Com isso, o que é que nós conseguimos perceber nesse quadro? 45 servidores estão no grupo de servidores menos satisfeitos e 122 servidores estão dentro do grupo de servidores mais satisfeitos.
A gente consegue perceber ainda nesse quadro, através da média das variáveis do comportamento workaround, que aqueles servidores menos satisfeitos tendem a ter uma utilização maior de soluções alternativas, ou seja, tem um comportamento workaround, e os servidores mais satisfeitos tendem a ter, de forma mais tímida, o uso de soluções alternativas ou comportamento workaround. Aí a gente traz uma visualização gráfica para a gente entender, né, a partir de grupos que foram criados a partir dos clusters. O grupo de servidores menos satisfeitos tem uma média de 4,311, maior do que aqueles servidores mais satisfeitos. Neste aspecto, a gente atinge o nosso quarto objetivo específico, que é verificar, a partir da satisfação dos usuários, se estes apresentam comportamento workaround quando da utilização do sistema. E aí a gente traz um quadro mostrando que todas as hipóteses levantadas lá atrás foram confirmadas, como vocês podem ver aí, nesse quadro. Por fim, a nossa última análise utilizada foi a análise quantitativa de conteúdo, através da técnica de nuvem de palavras, na concepção de Camargo e Justo, 2013. Essa técnica é uma análise que trabalha com uma representação gráfica em virtude do quantitativo de palavras, possibilitando uma identificação visual otimizada a partir de uma figura gerada por meio de utilização de software. Como podemos perceber aqui, na representação gráfica, as palavras que mais se destacaram foi feedback, atalho, específica, setores, questões. E aí a gente trouxe algumas contribuições que foram feitas pelos próprios servidores na única questão aberta que a gente disponibilizou no questionário, tal qual eles informaram, nós deixamos. O primeiro usuário diz o seguinte: o sistema é interessante, mas penso que deveria ter outras questões referentes a atividades de trabalho realizada por cada servidor. Sinto falta de itens mais específicos e que sejam relacionados às demandas de cada área de atuação. Um segundo usuário vai dizer o seguinte: deveria haver um feedback para o servidor, apontando onde o servidor deveria melhorar, e não temos esse feedback. E não temos esse feedback algum desta autoavaliação. E um outro servidor vai dizer o seguinte: durante o período em que a autoavaliação estivesse disponível, poderia ser interessante colocar um atalho na parte central da tela principal do SIG-RH. Esse atalho facilitaria o acesso e também serviria para dar mais visibilidade à autoavaliação. Partindo desta discussão, a gente elaborou e colocou 3 sugestões de melhoria para o sistema. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o formulário de autoavaliação. Aqui nós temos as questões que são de níveis gerais, né, que todos os servidores respondem, independente de onde estejam lotados. E aqui a gente faz uma sugestão de inclusão de questões específicas a partir de um setor, que nós pegamos as demandas daquele setor e fizemos a inclusão, e a gente coloca como sugestão de melhoria para o uso do sistema. Uma outra sugestão de melhoria, apontada a partir dos nossos estudos, é a formação de um grupo de trabalho com servidores da Divisão de Desenvolvimento Pessoal e da SUTIC, e também os chefes imediatos de todos os setores para desenvolver dispositivos que possam permitir que o servidor tenha um feedback do resultado das suas avaliações de maneira geral e de forma mais completa, apontando observações e recomendações de melhoria nos pontos fracos observados pelos pares de chefias imediatos. Essa daí é uma sugestão que também ela vai também para os questionários que fazem avaliação, aquelas pessoas que fazem avaliação dos pares dos chefes imediatos. E uma última sugestão de melhoria é colocar um lembrete, e aqui a gente traz um texto de lembrete, no período em que, porque a avaliação dos servidores, ele acontece anualmente. A universidade, ele identifica um prazo, né, estabelece um prazo para a realização da avaliação de desempenho. Passado aquele prazo, o sistema é fechado, e aí o servidor não consegue mais realizar a avaliação. Então, alguns afirmam que perdem esse prazo. Então, a gente coloca como sugestão no ponto eletrônico, que é uma página que é integrada ao SIG-RH, no mesmo subsistema lá que é realizada a avaliação, e a gente coloca aqui um atalho para direcionar aos formulários.
Neste aspecto, a gente consegue atingir o nosso quinto e último objetivo, que é propor melhorias no referido sistema sob a ótica dos usuários. Bom, em relação às considerações finais, a gente entende que a pesquisa contribui para expandir o debate sobre a utilização do sistema de informação no âmbito de outras universidades. O estudo poderá servir de base para a avaliação de outros sistemas de informação que estão em uso na universidade. O modelo de Delaunay-McLean mostrou-se um instrumento eficaz para o alcance dos objetivos propostos. O comportamento workaround, que foi o fator externo que a gente inseriu dentro do modelo teórico de Delaunay-McLean, se revela presente de forma tímida ou excessiva conforme a satisfação do usuário. A satisfação do usuário é um fator intermediário entre o impacto das informações características relacionadas ao sistema e também ao serviço, na manifestação de soluções alternativas. E como limitações, a gente entendeu que a pesquisa, por ter sido realizada em única instituição pública, de certa forma é um fator limitador. O corte temporal limitado, onde os resultados do estudo empírico representam apenas um instantâneo das percepções dos servidores no momento da realização da pesquisa. E um outro fato limitador, que a gente entendeu que fosse, é a amostra da pesquisa ser por conveniência, pois restringe, de certa forma, a generalização. Então, a gente colocou como direcionamento do estudo que sejam feitos estudos adicionais, que devem ser realizados para verificar se os resultados podem ser transferidos para outro sistema dentro da universidade ou até mesmo para outras instituições públicas. Pode-se utilizar este mesmo trabalho com incremento de metodologias qualitativas e, por fim, a gente sugere a realização de uma pesquisa de forma mais abrangente, com a inclusão dos chefes imediatos e dos servidores que fazem parte do setor responsável pela gestão do sistema. E é isso aí. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Ok. Excelente. Dentro aí do prazo. Agora eu vou